Mais notícias dessa terça-feira, 2 de outubro, está no ar. Vamos aos destaques do dia. Mistério. Homem é encontrado morto em loteamento em Juiz de Fora. Parte do corpo estava carbonizado. Ao chegar, eles visualizaram algo diferente no cenário. Briga em família. Tio mata sobrinho com golpes de faca em Janaúba, no norte de Minas. Minutos antes, o suspeito teria agredido a mãe da vítima. Durante uma discussão, o homem, que tem 49 anos, teria se irritado e partiu para cima da irmã com uma faca. E um alerta aos pais. Em Três Corações, no sul de Minas, um menino de 7 anos ficou gravemente ferido após uma embalagem container explodir. A criança brincava próximo ao produto inflamável. A criança ela sofreu queimaduras de terceiro e segundo grau, são as queimaduras consideradas mais graves. O Mais Notícias de hoje começa mostrando mais um caso de violência contra a mulher. Está internada em estado grave uma moradora de Muzambinho, cidade que fica no sul de Minas Gerais. Ontem ela foi esfaqueada pelo ex-namorado. Segundo a polícia militar, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. Olha, isso aconteceu ontem, perto das 8 da noite, no bairro Alto da Aparecida, na cidade de Muzambinho, aqui no sul de Minas. A vítima é a dona de casa Rosângela Maria Jacinto da Silva, de 46 anos. Ela foi encontrada pelo próprio filho, caída na cozinha de casa, com ferimentos causados por golpes de faca. O principal suspeito de ter cometido o crime, que inclusive confessou isso aos policiais, é o ex-namorado dela, 18 anos mais novo, Christian Vadan Martins, de 28 anos. Ele é pedreiro. Essa história aconteceu logo depois, minutos depois de o filho da Rosângela tê-la deixado em casa. Ele deixou a mãe e saiu para guardar o carro. Minutos após, ele recebeu uma ligação da mãe, muito assustada, apavorada, dizendo que o Christian estava lá e que era para ele voltar. Imediatamente o filho retornou, mas não conseguiu evitar o pior. Quando ele chegou, já encontrou a Rosângela ferida, sangrando bastante e com marcas de golpes de faca na altura do peito. Ele de imediato chamou a polícia, os próprios militares socorreram a vítima, já que na cidade não há serviço de atendimento móvel em urgência. E quando chegou no hospital, segundo o filho, a Rosângela teria conseguido falar para ele que quem cometeu aquele crime foi realmente o Christian. A polícia então iniciou o rastreamento em ruas próximas ali à casa da vítima e também acionou a polícia militar da cidade de Juruáia, que é onde mora a família do Christian. Quando os militares chegaram na casa dele, foram informados de que ele estava ainda na cidade de Muzambinho, perto de um posto de combustíveis, esperando que algum parente fosse buscá-lo. A equipe da polícia deslocou até lá e realmente encontrou o Christian escondido atrás de um carro. Na mesma hora ele se entregou, confessou, disse que realmente tinha tentado matar a ex-namorada porque ela não queria reatar o relacionamento. Ele também mostrou aos policiais o local onde tinha jogado a faca que utilizou no crime. Bom, o Christian, é claro, foi preso e a Rosângela permanece internada em estado grave. E em Janaúba, no norte do estado, uma mulher estava sendo agredida pelo próprio irmão quando o filho tentou defendê-la. Segundo a polícia militar, durante a discussão, o rapaz foi esfaqueado pelo tio. Ele acabou morrendo. Esse caso aconteceu no bairro Santa Terezinha. Segundo a polícia militar, a mãe da vítima estava em casa com o filho. Ela lavava roupas do irmão quando ele chegou para conversar com ela. Durante uma discussão, o homem, que tem 49 anos, teria se irritado e partiu para cima da irmã com uma faca. O filho dela, Juscelio Rosa de Jesus, de 30 anos, tentou impedir a agressão, mas acabou sendo atingido na barriga. Depois disso, o suspeito fugiu a pé. Juscelio foi levado por moradores do bairro até o Hospital Regional de Janaúba, mas não resistiu aos ferimentos.
Ele morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. A mulher de 54 anos teve cortes no braço e depois de receber atendimento médico foi liberada. A Polícia Militar fez rastreamento ali na região, foi à casa de familiares dele, mas o suspeito, que não teve o nome divulgado, ainda não foi preso. Segundo a polícia, o homem tem várias passagens por agressão e ameaça. Muito bem, nos vários últimos meses aí, nos últimos anos, a gente pode dizer assim, o jornalismo da Rede Mais tem mostrado vários casos de violência contra a mulher, como esses que nós acabamos de ver nas duas primeiras reportagens do Mais Notícias de hoje. Muitos deles acabaram de maneira trágica. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de casos de assassinato de mulheres. Só no ano passado foram 433 mortes em Minas Gerais. E os números não param de crescer. Durante 2 meses, esta casa, em Boa Esperança, ficou fechada. Aqui morava Inês Natalina de Figueiredo, de 50 anos, mais uma vítima da violência contra a mulher. Não dá para entender o que leva um homem a cometer um crime contra uma mulher, né? A mulher é um ser frágil e tipo assim, na maior covardia. Foi José quem encontrou o corpo da prima em um dos cômodos da casa horas depois dela ter sido vítima de feminicídio. Pela primeira vez, ele aceitou voltar ao local onde tudo aconteceu. É meio difícil, meu corpo até arrepia um pouco, né? Porque quando eu pulei aqui, achei ela no estado do jeito que estava, foi meio complicado e voltar aqui agora. Segundo a polícia, Inês foi assassinada dentro da própria casa por um assaltante. A cena foi muito forte, para mim foi. Portanto que eu, tentando abrir a porta aqui, que a chave estava lá de dentro, né? E o sofá encostado na porta, eu não estava conseguindo. A palavra feminicídio se refere ao assassinato de mulheres por questões de gênero, ou seja, em função do menosprezo ou discriminação à condição feminina. Um feminicídio nada mais é do que um homicídio qualificado que vem a tirar a vida de uma mulher pela razão simples do ódio que se tem contra esta vítima de ser mulher. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. O país só perde para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em números de casos de assassinato de mulheres. Em comparação com países desenvolvidos, o Brasil mata 48 vezes mais mulheres que o Reino Unido, por exemplo, e 16 vezes mais do que o Japão. A investigação é que vai apontar o motivo que levou o autor do feminicídio para ter elementos suficientes para qualificá-lo como feminicídio. Em 2015, o Código Penal brasileiro mudou e incluiu a Lei 13.104, que qualifica o feminicídio como homicídio, reconhecendo o assassinato de uma mulher em função do gênero. O crime de homicídio prevê pena de 6 a 20 anos de prisão. No entanto, se for caracterizado o feminicídio, ele é considerado hediondo e a punição é mais severa. A Polícia Civil tem, conforme a Constituição prevê, no artigo 144, parágrafo 4º, o trabalho de polícia judiciária, de investigar estes fatos, apontando elementos de prova de que há agressões, seja ela física, psicológica, apontar ao Ministério Público e à Justiça a necessidade do afastamento desse cidadão do lar, da proteção a esta mulher, vítimas de violência, ou, nos casos mais extremos, a prisão do agressor. Desde a criação da lei, os números não param de crescer. Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostram que em 2015 foram 335 casos de feminicídio no estado. No ano seguinte, os números saltaram para 397 e em 2017 foram registrados 433 casos. Muitos destes crimes foram cometidos por maridos e namorados das vítimas. Esse ditado popular não se aplica à aplicação da lei penal, ou seja, nos casos de briga de marido e mulher, é importante que todo cidadão se intrometa no sentido de chamar as autoridades para que atuem. No ano passado, 107 casos foram registrados nas cidades que são da área de cobertura da Rede Mais. Na Zona da Mata foram 32 mortes.
8 no Campo das Vertentes, 43 no norte de Minas e 24 casos de feminicídio no sul do estado. Muitos foram mostrados pelo jornalismo da Rede Mais. A mulher foi encontrada morta nesta área de preservação ambiental na região oeste da cidade. O corpo, com o rosto desfigurado e em estado de decomposição, estava no IML desde o dia 31 de maio. A polícia agora vai investigar para descobrir como, de fato, a lavradora Edna Lima de Oliveira, de 25 anos, foi morta. Quando a polícia militar chegou ao local, encontrou a menina Rayane de Souza, de 3 anos, no quarto. Uma equipe do SAMU foi chamada, mas a menina morreu antes de ser socorrida. Só no primeiro semestre deste ano já são 61 mortes em todo o estado. Casos que muitas vezes são registrados dentro da própria casa, onde os autores se mostram frios e têm históricos de agressões. Esse comportamento violento, às vezes, já se instalou há muito tempo na infância. Às vezes ele vem de lares violentos, ele já viu a agressão do pai, assim, a agressão doméstica, e muitas vezes ele reproduz esse comportamento violento. Casos em que as vítimas sabem o que estão passando, mas muitas das vezes não conseguem colocar um ponto final na relação. O feminicídio é um capítulo final de um processo de agressões que começa muito tempo atrás. Começa com a violência psicológica, a diminuição da autoestima da pessoa. Então ela vai ficando muito dependente daquela pessoa emocionalmente e muitas vezes financeiramente. Desse modo, com essa dependência emocional, com essa baixa estima, muitas vezes ela não consegue procurar ajuda e interromper essa relação, esse processo antes que ele chegue nesse desfecho desfavorável. É preciso falar e debater sobre o assunto para que tantas outras mulheres não sejam vítimas do feminicídio. Tem que interromper esse ciclo, ela tem que procurar ajuda, né? Através da Maria da Penha, através dos órgãos competentes, auxílio psicológico, para ela conseguir se libertar desse relacionamento e não ter esse desfecho que a gente está vendo aí algumas vezes, que é esse desfecho que pode chegar à própria morte. Essa lei 13.104 que nós citamos na reportagem, que a partir de 2015 transformou o homicídio de ódio, que é o caso do feminicídio, né, que é um crime cometido pela simples razão da vítima ser mulher, é um crime de ódio, incluiu esse crime como crime hediondo. A partir dessa lei, o número de casos nos tribunais julgados com base no feminicídio, com base na lei de feminicídio, aumentou. Quer dizer que os juízes estão aderindo à lei e estão entendendo que boa parte desses crimes, quando o namorado ou o marido não concorda com o rompimento, que é uma grande bobagem, quando ele comete esse crime, ele está cometendo um crime em função do fato da vítima ser mulher. Só que não adianta tentar se condenar ou se colocar na lei se o próprio Estado não fornece, como nós já falamos aqui inúmeras vezes, ferramentas para que a mulher que denuncia seja protegida do próprio agressor. Então, pouco menos de 8% dos municípios brasileiros têm hoje delegacias especializadas para acolher esse tipo de crime. Boa parte, 92% dos municípios brasileiros, se uma mulher é agredida pelo marido ou pelo namorado, pelo simples fato dela ser mulher, ela tem que ir para uma delegacia comum e muitas vezes tem que passar pelo constrangimento de contar a sua história para um delegado do sexo masculino e que muitas vezes acha que é só mimimi, que é só um problema entre casais e que não tem que ser levado à frente uma investigação nesse sentido, principalmente em cidades menores, né, onde geralmente os delegados conhecem os agressores. Então, se não se prover a mulher e as mulheres de uma forma geral de ferramentas para fazer essa denúncia, para levar isso adiante, o que nós vamos ver é um aumento nesse número realmente. Em 2016, 2 mulheres foram assassinadas a cada 2 horas no Brasil. É um número assustador. Um homem foi encontrado morto hoje de manhã em um loteamento em Juiz de Fora. A vítima, que ainda não foi identificada, teve parte do corpo carbonizado. A polícia militar foi chamada por volta de 6 horas da manhã. As equipes tiveram dificuldade para encontrar o local onde estava o corpo. O homem estava nu e teria sido parcialmente carbonizado. Nesse terreno, entre os bairros Salvaterra e Sagrado Coração, está sendo construído um loteamento. Os operários da obra chegam muito cedo. Foi um deles que observou, ao passar por essa estrada, um objeto estranho ali no meio do mato. Aquela grota tem um pouco de água e lá dentro estava o corpo.
Os funcionários aqui da obra ao lado, no bairro Salvaterra, estavam passando pelo local, chegam muito cedo, e ao chegarem eles visualizaram algo diferente no cenário, algo coberto que estava no meio do matagal. O buraco onde o corpo foi deixado passa despercebido na vegetação e fica na base de um morro. O local onde o corpo foi deixado tem um acesso complicado. Ele fica longe de qualquer moradia. Essa estrada, por exemplo, foi aberta para a construção do loteamento. O movimento aqui é pequeno, apenas dos operários. Nenhum morador tem o hábito de passar por aqui. A Polícia Militar acredita que quem deixou o corpo aqui sabia disso e imaginava que ele demoraria para ser encontrado. O assassino ou os assassinos não contavam com a atenção do funcionário, que passou por aqui e observou algo estranho na grota. O corpo estava em decúbito dorsal, estava parcialmente carbonizado, nu, talvez por ter sido incendiado, e estava deitado ali de barriga para baixo. Não havia documentos perto da vítima. Como o corpo não foi totalmente carbonizado, a polícia acredita que isso possa ajudar na identificação. Peritos da Polícia Civil estiveram no local e analisaram o corpo. Ele vai ser encaminhado ao posto médico legal aqui de Juiz de Fora, onde vai passar por mais exames. A Polícia Militar e a Polícia Civil pedem que quem tiver parentes desaparecidos que procure o posto para tentar identificar a vítima. Estão presos os 2 homens suspeitos de matar um empresário no último fim de semana em Montes Claros. Segundo a Polícia Civil, eles mataram para roubar. De cabeça baixa, os 2 suspeitos foram apresentados pela polícia na delegacia de homicídios. Abraão Henrique Porto Pérez, de 25 anos, foi preso em uma casa no bairro São Geraldo e não reagiu. Já o comparsa dele, Diego Ferreira Gonçalves, de 26, se preparava para fugir da cidade. Os investigadores da Delegacia de Homicídios obtiveram informações, através também do circuito de vigilância do local, de uma possível identificação de um dos suspeitos, com perfil, inclusive, em mídias sociais. A partir disso, a Polícia Civil providenciou a qualificação desse suspeito e passou a monitorá-lo imediatamente após os fatos. Com esse monitoramento foi possível localizá-lo em sua residência e com ele foi encontrado parte dos objetos subtraídos da vítima, além das vestes que o autor utilizou no dia dos fatos. Ante essas informações, o autor entendeu por confessar o crime e apontar a participação do segundo suspeito, que foi preso na rodoviária de Montes Claros tentando fuga para São Paulo. Os suspeitos não quiseram falar com a imprensa. Ô Abraão, você tinha alguma relação com a vítima? Você chegou a assumir esse crime aí para a polícia? Quer falar não, Abraão? Abraão e Diego são suspeitos de matar o empresário Leônidas de Araújo Leão, de 54 anos, conhecido como Júnior Parrella. O homem foi encontrado morto na noite do último domingo, dentro do próprio apartamento, com os pés e o pescoço amarrados, nesse prédio de classe média alta em Montes Claros. Diz que os autores atentaram voluntariamente no apartamento da vítima, convidados por esta a partir de terem se aproximado da residência, chamado o interfone, a vítima os recebeu, não houve entrada forçada no apartamento e, ante a confiança que a vítima mantinha com um deles, permitiu a entrada de ambos no apartamento. Os autores alegam que surpreenderam a vítima que estava de costas, praticaram uma esganadura contra ela, a amordaçaram e a amarraram e, a partir disso, passaram a subtrair os objetos no apartamento. Vários bonés, um celular, relógios e roupas da vítima foram levados pelos criminosos. Mas nenhum destes materiais foi encontrado com os suspeitos. Segundo a investigação, depois de fazer a limpa no local, os 2 foram até a garagem do prédio e tentaram roubar a moto da vítima. Só que o alarme do veículo foi acionado e eles acabaram desistindo. Depois, os 2 saíram pelo mesmo portão e fugiram a pé. Ninguém no prédio teria visto a movimentação, mas as câmeras de segurança registraram a entrada dos suspeitos. O vídeo não foi divulgado, apenas algumas fotos. Nessa, um deles é flagrado saindo do elevador. Ele leva uma mochila nas costas. Nessa outra foto, dá para ver que Abraão carrega um capacete. Segundo a polícia, a ação durou 30 minutos. As câmeras de circuito foram essenciais a partir da identificação das imagens dos autores, das vestes utilizadas no crime, vestes essas que inclusive foram recolhidas na posse dos autores, além de parte dos produtos subtraídos. Segundo a polícia, essa não seria a primeira vez que o Abraão teria tido contato com a vítima. Nos últimos 3 meses, ele já teria vindo visitar o empresário pelo menos 5 vezes. O suspeito não deu detalhes de como os 2 se conheceram,
mas contou que sempre se encontravam, bebiam e se divertiam juntos ouvindo música no apartamento. Ainda de acordo com a investigação, o crime foi premeditado. No boletim de ocorrência consta que um irmão da vítima teria dito que Leônidas vinha sofrendo ameaças. Essa informação foi constada na ocorrência policial e será checada durante as investigações. Os suspeitos foram levados para o Presídio Regional de Montes Claros. Os dois têm várias passagens por roubo. Os autores confessaram o fato, alegaram que já foram na firme intenção de praticar um roubo, da subtração de objetos, tentaram praticar a fuga na motocicleta de propriedade da vítima, mas que por alarme essa motocicleta travou e eles tiveram que fugir a pé. Se dizem, pelo menos preliminarmente em depoimento, arrependidos pelo crime, mas sabiam que ante até a violência praticada, que eles não teriam outra opção a não ser consumar o delito. Agora nós vamos a outras notícias de destaque nessa terça-feira em Minas Gerais. Foi presa hoje à tarde em Uberaba a mulher de 25 anos, identificada como a responsável por abandonar uma bebê em uma lixeira da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram Maria da Conceição Nunes Bata deixando a criança na lata de lixo. Foram denúncias de colegas de trabalho da faxineira que levaram a polícia até a mulher um dia depois do ocorrido. Em Ipatinga, um homem foi preso, suspeito de roubar rodas de uma viatura da Polícia Civil. Hermelindo Roberto Souza Cruz, de 49 anos, furtou as 4 rodas da viatura durante o final de semana, no pátio de vistorias. Os policiais chegaram até o suspeito através de denúncias anônimas. Na casa dele foram recuperadas 18 rodas. De acordo com o delegado, Hermelindo irá responder por furto qualificado e ficará preso na delegacia da cidade até surgir uma vaga nos presídios da região. De Governador Valadares, Alice Ribeiro. O Ministério Público Federal denunciou por crime contra a Lei de Segurança Nacional o homem suspeito de esfaquear o candidato à presidência Jair Bolsonaro do PSL no dia 6 de setembro durante uma caminhada de campanha em Juiz de Fora. A promotoria entendeu que Adélio Bispo de Oliveira agiu por motivação política. Adélio Bispo de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crime contra a Lei de Segurança Nacional. O procurador esclarece que, ao esfaquear Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, Adélio causou interferência no processo eleitoral democrático. A conduta praticada pelo Adélio Bispo provocou uma distorção no processo democrático. E o regime democrático representativo é um dos bens jurídicos protegidos pela chamada Lei de Segurança Nacional. A denúncia foi baseada no relatório do inquérito que foi concluído pela Polícia Federal na última sexta-feira. Agora cabe à Justiça avaliar o documento que foi enviado pela Procuradoria do Ministério Público Federal. A acusação, se recebida a denúncia pelo juízo da Terceira Vara Federal de Juiz de Fora, vai se transformar numa ação penal, vai tramitar com fase para produção de provas pelas partes, o exercício da ampla defesa e, ao final, a aplicação de sentença. O Ministério Público aguarda também a resposta da Justiça Federal sobre o pedido feito pelos advogados para que Adélio passe por um exame psiquiátrico. São 3 as possibilidades. Primeiro, de ele ser considerado plenamente imputável, isso é, capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de se orientar conforme essa compreensão. Segunda possibilidade é de ser considerado semi-imputável, hipótese em que haveria apenas uma causa de diminuição de pena. A terceira hipótese é a de que o Adélio Bispo seja possivelmente considerado inimputável. Mesmo nesse caso, ele responderá ao processo e a sentença que vier a ser proferida, se considerar provado o crime e a autoria, irá aplicar o que se chama de medida de segurança, consistente na internação do acusado num estabelecimento penal de custódia e tratamento.
Saíram os novos números da disputa pela presidência da República. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data, feita com exclusividade para a Record TV, mostra Jair Bolsonaro na liderança, seguido por Fernando Haddad. A pesquisa estimulada mostra Jair Bolsonaro, do PSL, na frente. Ele tinha 21% em 13 de agosto, subiu para 25% no dia 12 de setembro e agora está com 29%. Fernando Haddad, do PT, começou com 6%, chegou a 7% em setembro e atualmente está com 24% das intenções de voto. Ciro Gomes, do PDT, vem em terceiro, estava com 8%, subiu para 11% e manteve os mesmos 11% em outubro. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, manteve os 9% em setembro e agora está com 7%. Marina Silva, da Rede, tinha 11% nas duas primeiras pesquisas. Agora marca 5% e está tecnicamente empatada com Alckmin. Em seguida aparece João Amoedo, do Novo. Ele começou com 1% e mantém os 3% da pesquisa anterior. Ele está empatado com Henrique Meirelles, do MDB, que passou de 1% em agosto para 2% em setembro e 3% em outubro. Amoedo e Meirelles estão tecnicamente empatados com Marina. E também com Álvaro Dias, do Podemos, que tinha 5%, foi para 4% e agora tem 2%. Guilherme Boulos, do PSOL, que tinha 1% nas primeiras pesquisas, não pontuou. Outros candidatos somados mantiveram 1%. Brancos e nulos somavam 13% e caíram para 8%. Indecisos caíram de 13% para 7%. O Instituto também ouviu os eleitores sobre eventuais disputas para o segundo turno. Haddad aparece com 45% das intenções de voto contra 41% de Bolsonaro. Brancos e nulos são 9% e indecisos 5%. Num outro cenário, Ciro Gomes tem 47% e Jair Bolsonaro 39%. Brancos e nulos são 8% e indecisos 6%. No confronto entre Bolsonaro e Marina, Bolsonaro tem 37% e Marina 36%. Brancos e nulos são 18% e indecisos 9%. Numa outra disputa, Bolsonaro aparece com 40% e Alckmin com 39%. Brancos e nulos são 17% e indecisos 4%. No cenário em que Ciro enfrenta Marina, o candidato do PDT fica com 40% dos votos e Marina com 23%. Brancos e nulos são 28% e indecisos 9%. No cenário de Ciro contra Alckmin, Ciro venceria com 39% e Alckmin ficaria com 28%. Brancos e nulos são 24% e indecisos 9%. Na disputa entre Ciro e Haddad, Ciro tem 40% e o petista 31%. Brancos e nulos são 24% e indecisos 5%. No confronto entre Marina e Alckmin, o tucano tem 29%. Já a candidata da Rede fica com 28%. Brancos e nulos são 29% e indecisos 14%. Se Haddad enfrentar Marina, ficaria assim: Haddad com 35% e Marina com 28%. Brancos e nulos são 32% e indecisos 5%. Num quadro de Haddad contra Alckmin, o candidato do PT tem 37% e o tucano fica com 35%. Brancos e nulos são 22% e indecisos 6%. Quase todos os casos que nós vimos aí nas simulações para o segundo turno, vocês notem que brancos, nulos e indecisos estão em praticamente todos os cenários, além do percentual de votos de quem venceria a disputa no segundo turno, o que é preocupante. Os candidatos precisam se preocupar mesmo com os indecisos e em tentar arrebanhar uma parte desses brancos e nulos. O Real Time Big Data também pesquisou o índice de rejeição dos candidatos à presidência da República. Bolsonaro tinha 51% de rejeição em agosto, 55% em setembro e agora aparece com 54%. Haddad foi de 37% para 43% e nesse momento está com 53% de rejeição. Em agosto, 42% dos entrevistados disseram que não votariam em Ciro. Em setembro, 41% e agora 45%. A rejeição a Alckmin começou em 43% e se mantém em 44%. Cabo Daciolo, do Patriota, era rejeitado por 44% dos entrevistados, depois por 39% e agora por 37%. Marina Silva começou com 38%, foi para 37% e chegou aos 36%. Boulos aparecia com 49%, subiu para 51% e agora caiu para 31% de rejeição.
Amoedo tinha 32%, foi para 35% e chegou aos 28%. Meirelles começou com 49%, oscilou para 48% até marcar 27%. Já Vera Lúcia, do PSTU, era rejeitada por 33%, passou para 34% e agora 27%. Álvaro Dias aparecia com 33%, foi para 35% e agora está com 26%. 28% não votariam em José Maria Emael, do Democrata Cristão, e João Goulart Filho, do PPL, na pesquisa de agosto. Número que passou para 30% e chegou a 22%. 6% dos entrevistados não rejeitavam candidatos. Agora o número passou para 8%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 3.200 pessoas entre os dias 28 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Nós vamos ver agora a agenda de campanha de amanhã dos candidatos ao governo de Minas. Claudinei Dulim, do Avante. À tarde se reúne com a equipe de campanha em Belo Horizonte. Dirlene Marques, da coligação Frente Minas Socialista. De manhã, faz panfletagem na UFMG em Belo Horizonte. À tarde, faz panfletagem em um hospital e também na UFMG na capital. E à noite, faz uma transmissão ao vivo na página oficial dela pelo Facebook. Fernando Pimentel, da coligação do Lado do Povo. À tarde se encontra com as diretorias da Federação das Indústrias de Minas Gerais e do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado em Belo Horizonte. Romeu Zema, do Novo. De manhã, visita uma empresa, faz carreata e grava vídeos para a campanha em Patos de Minas. Depois, almoça com apoiadores no restaurante popular e faz caminhada também em Patos de Minas. À tarde, grava vídeos para a campanha, participa do 26º Seminário do Café e faz caminhada em Patrocínio. À noite, dá palestra na FIENG, em Uberaba. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas. De manhã, faz caminhada em Abaeté. À tarde, faz caminhada na companhia do candidato à presidência Geraldo Alckmin, em Uberlândia. Depois, eles se encontram com lideranças e apoiadores e fazem caminhada em Montes Claros. Adalclever Lopes, da coligação Minas Tem Jeito. De manhã, grava entrevistas para veículos do interior. À tarde, dá entrevista para uma emissora de TV em Belo Horizonte. Jordano Metalúrgico, do PSTU. De manhã, dá entrevista para uma emissora de TV em Belo Horizonte. À tarde, faz panfletagem em algumas fábricas em Itaúna. João Batista Marisguia, da Rede. De manhã, faz panfletagem e caminhada no Centro Comercial do Barreiro, em Belo Horizonte. À tarde, faz caminhada no Polo da Moda, na capital. O candidato Alexandre Domingues, do PCO, não divulgou a agenda. Nós vamos à previsão do tempo e a gente volta depois do intervalo, ainda falando em eleições. Até já. Faltam 5 dias para as eleições e muita gente ainda tem dúvidas. Dúvidas de como votar, em quem votar, por que votar. Nós vimos aí nas pesquisas que mostramos no bloco anterior o índice de indecisos que chega a 6%, 9%, até 12% em alguns cenários. A nossa equipe de jornalismo foi às ruas para saber quais são as dúvidas mais comuns do eleitor. Tá chegando a hora. O dia 7 de outubro promete ser decisivo para o futuro do país. Mas e você, eleitor, deve estar cheio de dúvidas, não é mesmo? Acho que tem bastante dúvidas. É meio perdido o pessoal, né? E fala a verdade, além da dificuldade para escolher os candidatos, também não tá fácil saber como votar. Confuso com tanta opção e... Com certeza.
Bastante dúvida. As pesquisas indicam que essas eleições devem ser marcadas pelo grande número de votos brancos, nulos e abstenções. Mas a pergunta que fica na cabeça de muita gente é se isso pode influenciar nos candidatos eleitos ou até mesmo anular o pleito. Eles não são considerados para anular a eleição. Então, esse universo de votos não serve para nada. Então, nem a abstenção, nem os votos brancos, nem os votos nulos não são considerados para nenhum efeito. Vai ser eleito o candidato que recebeu a maior parte dos votos válidos. Este ano, pela ordem, vamos votar em um deputado federal, um deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente da República. Por isso, levar uma cola com o número dos candidatos pode ajudar na hora da votação. Eu recomendo imensamente ao eleitor que vá ao site do TSE, tem uma colinha lá, que ele vai ver a ordem dos cargos de votação e já vai poder marcar e levar a sua própria cola para se orientar no dia da eleição. E atenção, para os eleitores das cidades onde a biometria é obrigatória, só vão poder votar aqueles que fizeram o cadastramento. Biometria ainda não é obrigatória aqui em Minas, no estado inteiro. Algumas cidades é, outras não. Nas cidades que ela é obrigatória, a pessoa que não compareceu para se biometrizar no prazo estabelecido não vai conseguir votar. E quem não puder votar precisa se justificar até o dia 8 de dezembro. Se a pessoa não puder comparecer, ela vai ter até 60 dias aí para fazer isso, sem ter que pagar multa. Então ela vai comparecer ao cartório eleitoral e explicar para o servidor, que vai passar para o juiz eleitoral, as razões pelas quais ela não pôde comparecer naquele dia. Com o título de eleitor em mãos e dúvidas esclarecidas, agora é hora de se preparar para ir às urnas e fazer escolhas conscientes no próximo domingo. O voto tem que ser consciente, tem que ser claro e objetivo. Bom, nós vimos aí sobre as dúvidas dos eleitores e tem também a questão dos boatos, as fake news. Os boatos se transformam em fake news, são notícias falsas que circulam. Quando vai chegando mais perto do pleito, essas notícias vão se tornando mais intensas e mais absurdas também. O repórter Rafael Silva está ao vivo agora com o chefe do cartório eleitoral em Varginha, Raimundo Nonato Silva, para esclarecer outras dúvidas sobre as eleições deste ano. Rafael, boa noite. Está um clima agradável aí no centro da cidade? Oi, Luiz, boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Mais Notícias. Agradabilíssimo, viu, Luiz? Claro, tá quente, mas tá gostoso, tá dando aquele ventinho gostoso. Bom, como você já disse, nós estamos pertinho aí do dia das eleições e durante esse processo eleitoral muitas dúvidas surgem por parte dos eleitores e nós convidamos o Raimundo Nonato, que é chefe do cartório eleitoral aqui de Varginha, para esclarecer algumas dessas dúvidas. Raimundo, primeiro, obrigado pela sua participação. Eu queria começar te perguntando sobre fake news. Durante esses dias, muitas notícias falsas circulam pela internet e uma delas fala que a pessoa precisa votar em todos os cargos, senão o voto não é válido. Ela não pode votar só para presidente ou só para senador. Isso é verdade, Raimundo? Não, isso é mais um dos boatos que são publicados nas redes sociais, através de WhatsApp ou Facebook, né? Na verdade, não existe isso. O eleitor, ele tem a livre opção de escolher ou votar em um candidato, 2 candidatos ou em todos os candidatos. Ou de votar em nenhum também, né? Se ele não quiser, ele pode anular o seu voto ou pode votar em branco. Mas ele pode escolher um candidato, ele vai votar nele, seja ele presidente, deputado, e o voto que ele não der para os outros candidatos não é contabilizado. Ô, Raimundo, uma outra informação é que a partir de hoje as pessoas não podem mais ser presas por causa desse processo eleitoral. Isso procede? Realmente não pode acontecer nenhuma prisão a partir de hoje? Não, nenhuma não. Tem alguns casos que são contemplados pela lei, né? Principalmente o flagrante delito. Então não adianta a pessoa achar que ela vai poder fazer bagunça aí, que não vai ser presa não, que corre o risco dela passar o dia de votação presa. Agora faltam poucos dias para a eleição. O que pode e o que não pode? Porque na quinta-feira é o último dia para propaganda de rádio e TV. Na sexta, de mídia impressa. No domingo, o que o eleitor pode e não pode? Bom, um eleitor, é até bom a gente fazer um adendo aqui, porque no dia da votação a gente até sugere que o eleitor chegue mais cedo para votar, porque são 6 opções de candidatos, 6 opções de votação, então pode ser que seja uma votação mais demorada. Então a gente pede para ele ir mais cedo. E o eleitor, gente, ele pode fazer a propaganda dele desde que seja silenciosa, individual e silenciosa. Ele não pode entrar com camisa de candidato dentro da sessão, não, porque isso não foi contemplado
contemplado por lei. Ele pode ir com bandeira, com bottom, dístico de candidato, mas camisa de candidato está proibido, não foi contemplado pela legislação. Raimundo, muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Notícias. E olha só, Luiz, só para se ter uma ideia, aqui em Varginha são cerca de 100 mil eleitores. E vale a pena lembrar que a eleição vai ser domingo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E o mais importante é o eleitor ficar atento aos candidatos, ler as propostas para escolher aquele candidato que realmente pode fazer a diferença, né, Luiz? Ok, Rafael, muito obrigado. Portanto, nós ouvimos aí do diretor do cartório eleitoral de Varginha as explicações e os esclarecimentos sobre algumas das dúvidas mais comuns para o pleito do próximo domingo agora. A próxima notícia, o governo de Minas anunciou hoje a unificação da escala de pagamento para todos os servidores. Os salários vão ser depositados nos dias 11 e 26 de outubro pelo novo formato definido em reunião entre comitês e representantes dos servidores e também do Estado. No dia 11 de outubro, os funcionários públicos ativos e inativos de todas as carreiras vão receber a primeira parcela de até R$ 3.000. O restante do salário vai ser depositado no dia 26 de outubro. O governo de Minas garante que não vai haver atrasos nessa nova escala de pagamentos. Agora um alerta para os pais. Em Três Corações, no sul de Minas, um menino de 7 anos teve 75% do corpo queimado depois que ele jogou um fósforo aceso dentro de uma lata com thinner. A embalagem explodiu e o garoto ficou gravemente ferido. A criança brincava no quintal da casa da avó. O caso aconteceu no início da manhã em Três Corações, no sul de Minas. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava na casa com a avó quando tudo aconteceu. O menino teria encontrado no quintal uma vasilha com thinner. A criança então riscou um fósforo e colocou dentro do recipiente. Neste momento houve uma grande explosão. O menino começou a gritar e pessoas que trabalham aqui na região foram socorrer o garoto. Jander é frentista do posto de combustível e estava abastecendo um carro quando ouviu o barulho. Ele não pensou duas vezes em ajudar a criança de apenas 7 anos. Eu cheguei até ali, se deparei ali e vi um fogo. Aí eu vi uma criança chorando. Aí eu não pensei duas vezes, pulei o portão, nem imaginei que tinha 2 cachorros lá, pulei esse mesmo. Aí eu vi uma menininha, aí nisso o colega meu veio e pulou atrás. Aí a gente foi, eu fui, peguei a menininha, tirei assim no meio do fogo, graças a Deus ela ficou bem, só tava chorando ali mesmo. A hora que eu olhei do lado, eu vi o irmão dela pegando fogo, aí nisso um amigo meu veio e abraçou e se abafou ele. Estas fotos mostram como ficou o local depois do acidente. A vasilha onde o thinner estava era essa. E veja que até um brinquedo pegou fogo. Eles ligaram para o corpo de bombeiros, mas acabaram parando uma ambulância da prefeitura que passava pelo local. A criança teve 75% do corpo queimado. Ela foi levada para o Hospital São Sebastião e em seguida transferida de helicóptero para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. A criança ela sofreu queimaduras de 3º e 2º grau, são as queimaduras consideradas mais graves. Atingiu a parte do tronco, a parte toda da parte frente da caixa torácica, perna. Então é uma extensão muito grande e nos locais que são considerados graves. Segundo os bombeiros, quando houver um acidente com queimaduras, muitos cuidados são necessários. Tem que diminuir a temperatura daquela lesão que está sendo causada. Nesse caso, teria que ser o abafamento com um cobertor, algum objeto. Nesse momento, algumas ações não devem ser feitas. Não utilizar nenhum produto improvisado. As pessoas têm algum costume de colocar pasta de dente, colocar óleo comestível, às vezes, em alguns casos, passam café, em outros, objetos da cultura popular. Mas para que nada disso aconteça, é preciso ficar atento às crianças. Uma situação tão simples, ela se tornou uma tragédia, porque a criança em si, em qualquer situação, ela deve ficar sob a supervisão. Principalmente porque elas não têm noção sobre a questão do risco potencial. Muito abalada, a família da criança preferiu não gravar a entrevista. A avó, a mãe do menino e o pai foram para Belo Horizonte acompanhar a criança. Quem presenciou o acidente garante que vai ser difícil esquecer a cena. Foi um susto, porque uma criança pegar fogo, cara, é bastante complicado.
Campeonato Brasileiro, ontem Vasco e Paraná fecharam a 27ª rodada da Série A do Brasileirão. Com esse empate, o time de São Januário saiu da zona de rebaixamento. O Paraná saiu na frente com gol de Alex Santana. O Vasco conseguiu empate depois da marcação do pênalti. Max Lopes deixou tudo igual. Bom, mas o Paraná continua firme lá na última posição. Provavelmente deve ser anunciado daqui a 1 ou 2 semanas o primeiro rebaixado oficial dessa edição do Brasileirão. Já o Cruzeiro só tem olhos nessa semana para a Libertadores da América. Segundo o técnico Mano Menezes, o time titular está descansado e pronto para enfrentar o Boca Juniors na quinta-feira. A Raposa ganhou um reforço bem importante para esse duelo. Eles não foram para São Paulo encarar o Palmeiras. Ganharam uns dias para esfriar a cabeça, mas treinaram muito aqui na Toca da Raposa. E adivinha, os caras estão leves e com disposição, olha aí. Esse time que jogou contra o Palmeiras foi o time que ganhou do Santos, então acho justo que eles puderam jogar lá e o outro time fica aqui para se preparar para esse jogo tão importante. O torcedor cruzeirense está empolgado e confiante, ainda mais com a volta do camisa 10. O uruguaio se recuperou de uma lesão na coxa e quer demais ir para esse jogo. Ainda temos 4 dias para treinar bem, seguir melhorando coisas. Mais importante para mim era voltar sem sentir dor e ajudar o time. A fase do Boca não é das melhores. Na última semana, o time perdeu um clássico em casa e também foi eliminado da Copa Argentina. Mas e aí, será que aqui na Toca da Raposa os jogadores querem aproveitar esses tropeços do adversário? Vamos preparar o jogo com o treinador, qual vai ser nossa postura. Sem dúvida, vamos ter que sair para atacar, para buscar o gol. E se é de gols que a equipe mineira precisa para seguir para a próxima fase, aí é com ele mesmo. Arrascaeta é o vice-artilheiro da Raposa na temporada, com 11 gols. Temos 90 minutos para tentar fazer 2 gols, para chegar nos pênaltis, ou 3 para tentar a classificação. Se o gol não vier no primeiro tempo, temos que seguir com calma. Daqui a pouco, às 9h45 da noite, o Grêmio define a vaga para a semifinal da Libertadores contra o Atlético Tucumã da Argentina. No jogo de ida, o tricolor gaúcho venceu por 2-0 e pode perder por até 1 gol de diferença. Do outro lado tem o River Plate, no caso específico do Cruzeiro. Quem ganhar, Cruzeiro e Boca, vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e Colo-Colo do Chile. Mais notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você.